Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o A Estrada, do Cormac McCarthy. E bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar que esse livro aqui eu li por indicação da Hanya Nagihara, que é a autora de dois livros que eu amo, que é provavelmente a minha autora contemporânea favorita, né? Ela escreveu Uma Vida Pequena e o The People in the Trees, que são dois livros que eu amo muito, são dois livros que, enfim, eu acho canônicos, assim, pro meu gosto literário. E, enfim, eu tava vendo uma entrevista com a Hanya. A entrevistadora mencionou com ela de que a escrita dela lembrava muito a do Cormac McCarthy, e ela mencionou esse livro aqui, e a Hanya Nagihara, gente, ela concordou. Ou seja, se ela fala que isso daqui é quase uma inspiração pra ela, eu preciso ler, porque a mulher escreveu, assim, dois livros fantásticos, e dois livros, assim, que eu venero, que eu acho espetaculares e tudo mais. Então, assim, eu peguei emprestado com a minha amiga Stephanie, que mora comigo, ela já tinha esse livro. Aliás, ela já tinha falado sobre esse autor, mas enfim, mas eu não dei muita bola, confesso, porque o Cormac McCarthy é um desses autores americanos figurões, assim, que eu digo que são autores falastrões americanos, né, que é o Paul Auster, que é o Philip Roth, de determinada maneira, né, que é o Cormac McCarthy, que é o Don DeLillo, que é o Michael Cunningham, né, que são esses autores aí dessa geração, como diria um professor meu, de o grande romance americano, que na verdade eu acho que nenhum deles conseguiu escrever o grande romance americano, sério, gente, pelo menos dos autores que eu tive contato, como o Paul Auster, como esse, com o Philip Roth, apesar de eu adorar os livros dele, eu não acho os livros dele, assim, grandes romances americanos, porque eu acho que ele não traduz muito bem a sociedade americana, né? Os grandes romances americanos são os romances mais que as pessoas diriam que não são tão americanos, né? Mas, enfim, né? Tem o Ben Lern também, que tem essa coisa do grande romance americano, que é pra falar muito dos Estados Unidos, que também, eu acho que a pretensão desses autores de quererem escrever uma grande história americana, uma grande história que represente a literatura americana, nunca dá certo, porque tem muita pretensão por trás, né? Então, coisas pretensiosas geralmente não costumam ser muito boas, tá? E isso eu falo tanto do Philip Roth em alguns romances dele, como o Paul Auster, nossa, aquele livro 4321, que ele tenta fazer, assim, um grande apanhado da história dos Estados Unidos no século XX, resgatar, blá blá blá. Chato, aquele livro. Nossa, é até hipocrisia minha falar que eu achei muito chato, porque assim, eu li até as primeiras 500 páginas, o livro é até interessante, mas depois, assim, chega a 800 páginas, e você fala assim, e o livro termina de uma maneira tão bosta, que você fala assim, cara, é isso que um autor renomado faz no final de um livro? Que merda, hein? Se isso é ser renomado, porra, tá competindo, assim, pau a pau com alguns autores e autoras de fanfic, por exemplo, tá? Eu acho que tem autores e autoras de fanfic que escrevem muito melhor do que esse Paul Auster no 4321, só falando. Mas enfim, e o Cormac McCarthy era essa escola, né? Então eu fui encarar esse livro aqui, porque eu perguntei pro meu professor sobre a escrita do Cormac McCarthy, e ele falou isso, olha, tem essa coisa do grande romance americano, e eu já fui tipo assim, porque assim, todos os livros que eu considero que são grandes romances americanos no sentido histórico, no sentido narrativo e de trama e de personagens, são livros que não são muito lá comentados, pelo menos aqui no Brasil, né? Tipo, o Colson Whitehead, eu acho que tanto o Underground Railroad quanto o Nickel Boys são grandes romances americanos mesmo, assim, sabe? E eu acho excelente, aqui no Brasil ele é muito pouco comentado, assim, esses autores aqui, como a McCarthy, o Paul Auster, o Philip Roth, são muito mais conhecidos e muito mais venerados, tipo assim, história americana, eu acho que eles não conseguem fazer isso muito bem, não. É uma coisa muito estranha, Esse tipo de literatura que o Cormac McCarthy faz, que me lembra muito o Paul Auster, porque eles são tudo da mesma escola, assim, né, da mesma pretensão, eu vou ser bem sincero com vocês, não é uma coisa que me agrada. E olha que eu gosto muito de literatura americana, mas eu gosto dessa literatura americana que é feita despretensiosamente e que é feita não pensando nessa coisa, tipo assim, vou escrever um grande romance dos Estados Unidos, blá 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 blá. Não, até porque, como eu falei pra vocês, a pretensão é uma coisa que estraga as coisas. E eu acho que a pretensão é uma das coisas que me fez não gostar tanto desse livro. Primeiro de tudo, eu quero falar que a escrita do Cormac McCarthy é uma escrita que eu gosto muito, é o tipo de escrita que eu gosto muito, é uma escrita muito polida, é uma escrita muito crua, é uma escrita muito direta. E isso eu não tiro o mérito dele. O cara escreve literatura contemporânea, assim, como ninguém. A escrita dele é realmente foda pra caralho, assim. Sério, é uma coisa bem direta, uma coisa que fala pouco, mas também fala muito. Mas eu acho que esse livro aqui, ele morre na pretensão dele, na pretensão de ser uma coisa muito grandiosa, de trazer uma grande reflexão filosófica, no sentido de que é o seguinte, aqui nesse livro, Na Estrada, a gente vai acompanhar a jornada de um pai e de um filho vivendo ali no mundo apocalíptico,
E tentando sobreviver nesse mundo apocalíptico. A gente não sabe muito bem onde é, né? Mas a gente presume, entre aspas, que é nos Estados Unidos, porque o livro tem essa coisa de seguir por esse caminho de um pensamento americano, diga-se de passagem. Então você imagina que esse pai e filho estão andando ali naquele Estados Unidos destruído, completamente, enfim, arrasado. E no livro, eu vou já falar pra vocês que se você tá indo esperar um livro que tenha respostas e soluções, né, no sentido de trama e tudo mais, não é esse o livro, tá? A gente entra no livro sem saber o que aconteceu pra estar aquela situação e termina o livro sem saber disso. Então acho muito importante você, leitor, saber disso. Isso pra mim não fez tanta diferença, tá? Porque eu não sabia nem o que esperar desse livro, assim, pra ser sincero. Eu só peguei pra ler porque a Hanya Nagari indicou. E, enfim, é um livro que não te traz resposta, que não te traz solução, que não tem uma trama, é só eles caminhando aí por uma grande estrada, né, como já diria o título, e pensando ali sobre aquela situação do ser humano, né, dos limites que o ser humano pode chegar, dos valores éticos, dos valores morais. E eu acho que aí é que mora o problema do livro, porque eu acho, como eu falei pra vocês, o livro muito bem escrito. Eu acho a escrita do Cormac McCarthy uma escrita que me agrada muito, por exemplo. Mas eu acho que a pretensão dele de tentar falar sobre temas filosóficos e fazer uma coisa tipo assim, ai meu Deus, eu quero tanto que as pessoas reflitam sobre isso, sabe? Mas eu vou fazer de uma maneira sutil, mas que não é sutil. E eu quero que as pessoas fiquem pensando. E, ai, que coisa incrível. Oh, meu Deus. Ai, o mito da caverna do Platão. Não rola, gente. Não rola. Porque, como eu falei pra vocês, tem muita pretensão envolvida. E isso é uma coisa que não cola comigo. Não cola mesmo, assim, não cola de jeito nenhum. Porque eu acho isso irritante, porque é você subestimar a inteligência da pessoa que tá te lendo, sabe? Porque, assim, cara, tipo, você não precisa ficar botando frases de efeito e bota, tipo assim, ele fica falando sobre o clima, sobre aquela relação. Tudo bem que é uma situação muito complicada, eu entendo. Mas o que me faz ficar irritado com o A Estrada é que ele tem essa coisa pretensiosa demais de fazer uma grande reflexão sobre a vida de uma maneira sutil, sendo que acaba ficando uma coisa meio cringe, sabe? Então, assim, eu prefiro pegar um livro que o autor joga aquilo dali pro leitor e fala assim, eu quero falar sobre isso e pronto, e acabou. Não precisa fazer todo, não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre isso depois, vou soltar uma frasinha aqui e depois pro leitor refletir. Eu detesto isso, porque isso você tá subestimando a pessoa que tá te lendo, sabe? Prefiro que você chegue e fale assim, olha, esse livro aqui é pra falar sobre a condição humana, é pra falar sobre os limites morais, é pra falar sobre os limites éticos e deixar isso explícito no texto. Porque agora você fazer o que o Cormac McCarthy faz aqui nesse livro, eu acho que é uma subestimação do leitor. E eu detesto isso. Como eu já falei pra vocês, né? O Radwan Assar faz muito isso. De uma maneira diferente do Cormac McCarthy. Até porque eu acho que o Cormac McCarthy, ele ainda tem esse plus de ser uma escrita que eu gosto muito. De ser uma escrita do estilo que eu gosto. Agora o Radwan Assar, ele subestima o leitor. E ele o tempo inteiro quer provar pra você, leitor, de que ele sabe muita coisa, ele sabe mexer muito bem com a língua portuguesa, sabe? E dá preguiça. E assim, o que me fez não ficar com tanta preguiça do A Estrada foi justamente a escrita do Cormac McCarthy, né? A gente vai acompanhar aqui a história desse pai, desse filho, nesse mundo caótico, nesse mundo desolado. E aí, é isso, sabe? Mas assim, gente, esse livro aqui, como eu falei pra vocês, é um livro que não tem trama. Eu entendo muito bem porque ele foi aclamado, ele ganhou o Pulitzer de literatura, acho que em 2007, enfim, quando ele foi lançado. E eu entendo porque esse tipo de livro é aclamado. Acho que ele entra assim nessa coisa de meio que enganar o leitor, sabe? O Cormac McCarthy, ele engana o leitor aqui nesse livro porque ele tenta fazer uma grande reflexão por meio da reflexão pequena, mas que eu acho que não dá certo, sabe? Eu acho que pela escrita dele ele conseguiria fazer coisas tão incríveis, né? Conseguiria trazer todo um questionamento, toda uma reflexão que eu acho que acaba morrendo na boca por conta desse desejo, dessa pretensão, dessa coisa de tentar fazer uma coisa muito intelectualizada, muito profunda por meio de uma pequenez, mas que é estranho, gente. É estranho porque, assim, a gente consegue ver a pretensão dele aqui nesse livro, tá? A gente consegue, é notória a pretensão dele. Então, assim, é um livro que eu indico? É um livro que eu indico porque, assim, pra quem gosta de literatura contemporânea, pode-se dizer que o Cormac McCarthy é um
ótimo escritor no sentido de narrativa. Agora, no sentido de construção do livro no geral, né, no sentido de, enfim, de construção de personagem, de reflexão, né, que é uma coisa que ele preza tanto aqui nesse livro, de que ele queria tanto levantar, mas que eu acho que acaba ficando no meio do caminho, assim, deixa a desejar, deixa a desejar. Eu acho um livro bom, eu acho que é um livro que eu recomendo, assim, eu recomendo você ler até porque é um livro curto, ele tem 230 páginas. E assim, se você gosta de literatura contemporânea, vai na fé que não vai ser ruim de todo não, tá? Tem essa coisa de que é uma escrita diferente, é uma escrita que vale a pena conhecer. Porque assim, se você gosta de literatura contemporânea, cara, você vai gostar muito da escrita do Cormac McCarthy. Eu reconheço esse mérito dele, apesar de não ter curtido tanto o livro no todo, né? O livro no geral. Mas enfim, é um livro que eu recomendo, sim. É um livro que eu recomendo, acho que é um livro que vale a pena pra você conhecer essa escrita, mesmo pra você achar ruim, assim, mesmo pra você dizer assim, ah, que coisa pretensiosa, que coisa chata, ou pra você falar assim, caralho, isso daqui é uma joia rara, isso daqui é obra-prima, blá 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 blá. Enfim, né? Mas fica aí a seu critério, tá? Vou ficando por aqui, gente, que eu acho que eu tô me repetindo demais. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra caso você tenha interesse nesse livro, tá? E só lembrando que você comprando esse livro ou qualquer outro livro com o link que eu deixo aqui embaixo, você vai estar ajudando muito a produzir mais conteúdo, tá? Então, é isso. Peço a vocês, caso vocês queiram comprar na Amazon, enfim. E recomendo sempre vocês procurarem nas livrarias físicas próximas de vocês também, porque a gente precisa manter esses lugares abertos, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro interessante, que pode ser considerado o caso do A Estrada, não tão interessante, que também pode ser considerado o caso do A Estrada, mas enfim, o que importa é que a gente está conversando sobre livro, né? O que importa é que a gente tá aqui trocando mais. E é isso, gente, vai ficando por aqui, tá? Se você já leu o A Estrada ou se você já leu qualquer outra coisa do Cormac McCarthy, fala aqui embaixo nos comentários o que é que você achou. E, enfim, é isso. Aliás, eu tenho até um outro livro dele que eu comprei, porque no negócio de ver o vídeo da Rania Naguera, assim que ela falou, eu falei assim, cara, eu preciso comprar todo o livro desse cara. E aí acabei comprando Meridiano de Sangue, que saiu uma edição nova recentemente, enfim. Lerei em breve também, a gente vai estar aqui conversando em algum momento sobre o Meridiano de Sangue. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.